Converso hoje com a advogada Patrícia Goriti. Ela que é coordenadora da Comissão do Direito Homoafetivo e da Diversidade Sexual. Olá, Patrícia, é um prazer ter ela aqui. Olá, prazer é meu. O tema que a Patrícia coordena, o direito homoafetivo, diversidade sexual, é um tema que tem destaque no país. Todos os meios de comunicações noticiam. A questão do casamento gay no país é um avanço para uma sociedade fechada como a brasileira. Patrícia, eu gostaria que você falasse sobre a questão do casamento, como foi adquirido dentro do país. Primeiro foi uma luta de muitos anos. Foram realizados 2 processos, né, um ADPI e um ADIM, que culminaram então no reconhecimento em 2011 pelo STF da união estável entre pessoas do mesmo sexo, que não é a mesma coisa que casamento. A partir daí, o CNJ, fazendo uma interpretação da Constituição, confirmou este ano que o casamento homoafetivo no civil, né, quando a gente fala casamento, é sempre no âmbito civil e não no âmbito religioso, é reconhecido e é obrigatório em todos os cartórios no Brasil. O Brasil cria um paradigma, porque o Brasil é um dos poucos países que reconhece o casamento, junto com os Países Baixos, Holanda, Luxemburgo e Bélgica, lá no começo em 2001, parece, a Inglaterra. Então é um paradigma quebrado, né? Com certeza, ainda mais neste momento político que a gente vive, onde a bancada religiosa, não digo nem evangélica, porque tem outras religiões também, elas estão fazendo uma enorme pressão nesse sentido contra, né? E é importante dizer que nosso país é um Estado laico, que não permite que a religião ingresse nessa questão política jurídica do nosso país. Perfeito. Nós vamos comentar sobre a chamada cura gay do deputado Marcos Feliciano, que a proposta não é dele, mas abrangida, abraçada por ele. Mas antes eu gostaria de saber, com relação à questão dos cartórios, já que gera há uma obrigatoriedade, o CNJ obrigou os cartórios a reconhecerem a união estável entre pessoas do mesmo sexo, não é isso? A união estável já foi reconhecida pelo STF. No caso, o CNJ, ele editou uma regulamentação para que todos os cartórios sejam obrigados a realizar o casamento civil homoafetivo. Claro, ela foi reconhecida na própria ação de direta constitucionalidade pelo STF. Mas eu gostaria de perguntar também com relação ao casamento. Gera deveres e obrigações. O que consiste isso para as pessoas do mesmo sexo que têm uma relação homoafetiva? Exatamente igual aos direitos de um casal heteroafetivo. Então, minha pergunta vai de encontro à questão da adoção. São poucos os países, os nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, já compactuam desse sistema de adoção. Como que os Países Baixos também, que são pioneiros nessas questões. Gostaria de saber como funciona com relação ao Brasil, porque uma sociedade ainda, embora admita o casamento, a união, o casamento, é uma sociedade ainda retrógrada. Como que fica essa questão da adoção? É uma consequência. A partir do momento que foi reconhecida a união estável, as pessoas podiam já adotar enquanto solteiras. Hoje, então, fica um ponto pacífico. Juridicamente, mas ainda dentro dos órgãos, como que funciona isso? Porque, embora a questão jurídica, na prática funciona, há uma distinção ainda. Sim, a gente tem que ver realmente com relação à realidade. A realidade é a seguinte, o casal ele precisa passar por um estudo psicológico e social. E se essas pessoas, assistente social, psicóloga, forem homofóbicas, elas vão fazer isso. A gente não pode trabalhar com demagogia, elas vão fazer de tudo para colocar algum óbice nesse sentido. Então, realmente tem que ser assistido por um advogado para acompanhar toda essa questão, para não ter problema no final. Porque eu já assisti, por exemplo, promotor de justiça, a gente tem um parecer favorável e o promotor ser contra, e juiz ser contra também. Então, é uma luta, mas eu acho que agora vai ser um pouco mais facilitada. Juridicamente, você prevê eventuais ações de indenização com relação a essa negativa da sociedade? Tem que ser muito bem provado. Direito é prova, né? Tem que ser, eu acho que poderia-se entrar com recursos para novos pareceres de assistente social, no caso isenta. Isso é um fenômeno de uma sociedade moderna. Ainda requer tempo. Aqui no nosso peticionamento digital aí, que é alvo de tantas controvérsias, esse é um direito que nasce em razão de uma nova sociedade, né? Então eu gostaria agora, para finalizar sobre o nosso bate-papo aqui,
sobre a questão da cura gay, que é um projeto que inibe o psicólogo de tratar o homossexual, na verdade, né? Ele diz que o homossexual é uma doença e já desde 93 não é caracterizado isso, não é? Então, fala um pouquinho dessa questão do deputado Marcos Feliciano, que é tão controversa aqui. Eu acho que, antes de mais nada, colocar que a Comissão de Direitos Humanos do Senado é uma comissão que, historicamente, como qualquer comissão de direitos humanos, que ela preza pelos direitos humanos das minorias, ou seja, mulheres, deficientes, gays, idosos. Essa comissão hoje, ela não protege essas pessoas, ela está perseguindo essas pessoas. Então é lamentável que uma pessoa dessa estirpe, como esse deputado, esteja presidindo, porque ele já foi declaradamente contra os negros, falou que negro é de um país amaldiçoado, porque lá tem negros, falou mal de mulher, falando que mulher não pode trabalhar, que ela tem que ser submissa ao homem. Quer dizer, lamentável, né? Lamentável. Realmente ele não pertence a esse século. E nessa questão, eu acho que eu vou primeiro entrar na questão da legalidade. Uma comissão dessa não pode fazer um projeto de lei, de modificação, de um regulamento interno do Conselho Federal de Psicologia. Então, essa é a ilegalidade. Eles não têm legalidade para falar a respeito disso. Falta legitimidade, na verdade, para essa comissão falar sobre uma coisa que não restringe a ela. Né? Eu acho que é isso. E até de encontro a isso, eu pergunto, a sociedade ela tem se manifestado favorável, né? Você tem visto isso daí, tem sentido, já que você é ativista até no movimento e tudo mais, né? Sim, sim. Agora, com esses últimos Vem Pra Rua, né, as pessoas têm falado a respeito disso e é bastante interessante as pessoas pegarem isso e refletir, porque desde 1993 a Organização Mundial de Saúde reconheceu que não é doença e o Brasil também, o Conselho Federal de Psicologia. Então, como curar alguém que não é doente, né? Então, isso é charlatanismo, né? Isso é pregação religiosa, mais uma vez, né? E, infelizmente, partindo de uma comissão de direitos humanos que vem para proteger e não para atacar essas pessoas e nem perseguir essas pessoas. Referindo ao artigo 5º da Constituição, né? E exatamente. E eu aproveito até a minha última indagação, que é, na verdade, um relato seu. Eu gostaria de saber como que anda a atuação da comissão aqui na cidade de Santos e como que a própria classe e a sociedade tem atuado ou visto o papel que a comissão tem feito, porque é um tema polêmico e quebra tabus. Gostaria de saber como que o santista, o advogado santista e a sociedade no todo vem se portando com relação a esse assunto. Com muito orgulho, eu venho dizer que, desde a instalação dessa comissão, há 3 anos atrás, a gente fez uma verdadeira revolução. Há 3 anos atrás, saiu como primeira matéria de um jornal daqui da cidade que Santos era a cidade mais homofóbica do Brasil. Isso pesquisas, né, realizadas. E, a partir daí, a gente fez um trabalho dentro da prefeitura, a gente ajudou a formação de um comitê intersecretarial e hoje a gente tem uma comissão LGBT, que a gente também faz parte, né? E a gente está fazendo um trabalho bastante grande com relação à legislação, né? A gente colocou aí o dia de luta contra a homofobia, a gente realizou, junto com a prefeitura, a semana de combate à homofobia, à diversidade sexual. Então, com relação à garantia de direitos e proteção para essas pessoas, a comissão está bastante atuante. A gente faz também palestras em escolas, em faculdades. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entrou aqui e com o apoio da OAB, a gente conseguiu realizar bastante coisa já. Que bom. Eu conversei com a advogada Patrícia Gorich. Eu gostaria de esclarecer a importância do tema. Gostaria de lembrar que todos somos iguais. A Constituição coloca isso aí. Então, o tema é muito importante e foi muito proveitoso esse bate-papo. Espero rever a Patrícia de novo aqui com a gente. Obrigado, Patrícia. Obrigada, agradeço.